Fala 602, beleza, gente? Olha só, tô passando só pra gente fazer rapidinho a nossa revisão, tá? Pra somativa. Show de bola? Gente, vamos começar. A primeira questão é a seguinte: quais são os principais conceitos geográficos? Explique-os. Gente, eu não vou ditar uma resposta para essa questão, por quê? Porque hoje tem sala, tá? Essa questão nós fizemos ela inteira em sala, eu vou só relembrar a explicação dessa questão, show? E o gabarito você já tem nos seus cadernos, tá? Se alguém por acaso não pegou em sala, recomendo fortemente que ao longo da semana peça a um amigo o caderno emprestado para poder copiar aquilo que a gente ditou. Show? Olha só, vamos lembrar. Quais são os conceitos geográficos, os principais? Espaço geográfico, para começar. Show? Lugar, paisagem, território e região. Espaço geográfico, como a gente já conversou, é o todo. É o todo, tá? Inclusive, nesse todo você vai ter alguns aspectos materiais e outros imateriais. Materiais, tudo que é concreto, que é material, que você encosta, beleza? Imaterial, aquilo que também está presente no espaço geográfico, que também vai influenciar a forma como o espaço geográfico é organizado, porém, não é material, não é concreto. Show de bola? Como, por exemplo, a cultura. Você abraça a cultura brasileira? Não, mas ela influencia na organização do espaço da onde você vive com toda certeza, tá? Então, o espaço geográfico é o todo, tá? Porém, tem uma outra conceituação que que está presente na geografia, que é aquela ideia do espaço geográfico enquanto sendo aquele espaço que anteriormente fora natural e que foi alterado pelo ser humano, que sofreu alguma modificação pelo ser humano. Então nós temos essas duas conceituações. Inclusive, a primeira conceituação, que é a mais recente, que eu acabei de falar, do espaço geográfico como um todo, a gente entende ele como instância. Beleza? Mas eu vou parar aí, porque para não tornar mais difícil essa compreensão. Vamos trabalhar com o espaço geográfico, nessa primeira conceituação, sendo o todo. Show de bola? Tendo a sua feição material e a sua feição imaterial. Show de bola? O outro conceito, o conceito de lugar, é basicamente aquele conceito que vai falar sobre uma parte do espaço geográfico, uma parcela, um pedaço do espaço geográfico, onde o ser humano, os seres humanos desenvolvem um sentimento de pertencimento. Eles se afeiçoam com aquela parte do espaço geográfico. Como assim, Almir? Você tem o seu quarto. No seu quarto, imagino que você jogue videogame, que você durma, que você passe grande parte do seu dia. Logo, é o seu quarto. Tem um sentimento aí de pertencimento, você se afeiçoa a esse quarto. Logo, é o seu lugar. O seu lugar, a sua carteira em sala de aula. Se alguém chega e senta nela, você vai se incomodar. Por quê? Porque você criou um sentimento de pertencimento àquela carteira. Logo, é o seu lugar. Há um sentimento de pertencimento. Logo, de novo, é o seu lugar. Show de bola? Próximo conceito, conceito de paisagem. É a parte do espaço geográfico, é o pedaço do espaço geográfico, é a porção do espaço geográfico onde. hum, Quer dizer, é a parte do espaço geográfico percebida pelo ser humano a partir dos seus sentidos. Não se trata só de enxergar. Se trata de você utilizar os seus sentidos para perceber uma parte do espaço geográfico. Como assim, Almir? Ué, quando você dorme, você acorda e você olha para o teto, o seu teto é uma paisagem. É uma parte do espaço geográfico que você está percebendo, que você está apreendendo a partir dos seus sentidos. Nesse caso, principalmente o sentido da visão. Mas no caso de uma pessoa cega, ela consegue aprender uma parte do espaço geográfico, perceber uma parte do espaço geográfico a partir de seus sentidos, seja tato, seja audição, enfim, ela formula a paisagem na sua cabeça. Tranquilidade? Então, paisagem é tudo aquilo do espaço geográfico que nós conseguimos apreender, perceber a partir dos nossos sentidos. Então já foi espaço geográfico, lugar, paisagem, território. Território é a parte, o pedaço do espaço geográfico delimitado por relações de poder, estabelecido por relações de poder. Como assim, tio? Olha,
De novo, aquele exemplo que eu usei em sala de aula. Imagina, você tá cansadão, chega em casa depois de uma aula pauleira, e aí você taca a tua mochila longe, taca teu chinelo, teu tênis longe, pega a meia e taca no vidro da cozinha. O que vai acontecer? Em pouquíssimos segundos, sua mãe ou seu pai, ou os dois, irão aparecer e falar: Tu tá maluco? Vai recolher tudo. Ou seja, na sua casa existem leis estabelecidas, existem regras estabelecidas e você sabe muito bem disso. Ou seja, há uma relação de poder estabelecida aí. Ou seja, a sua casa é um território do seu pai e da sua mãe. Beleza? É isso. Ou seja, território é um pedaço, uma parte do espaço geográfico que é delimitada, definida por relações de poder. Show? E agora o último, região. Região é um pedaço do espaço geográfico que possui características específicas. É definida pelas suas características específicas. Exemplo, no Brasil nós temos região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Me responde, o Rio de Janeiro é igual a Manaus? Não. Rio de Janeiro, junto de São Paulo, Minas e Espírito Santo, compõe a região Sudeste. Esses estados compõem uma região específica, por quê? Porque eles possuem características específicas, seja de economia, seja de população, seja de natureza, seja de vários aspectos populacionais, enfim, que são semelhantes e por isso estão na mesma região. Presta atenção, não se entrega, não viaja, vamos embora. Ao mesmo tempo, na região norte a gente vai encontrar tudo isso, mas com outros estados que têm as suas características e que por isso foram agrupados nessa região específica. Tranquilidade? Esses são os principais conceitos geográficos. Show? A gente poderia conversar um pouquinho sobre escala. Alguns geógrafos colocam tempo também. Escala, basicamente, diferente do conceito de escala da cartografia, que é uma outra parada. Escala vai ser uma amplitude, vai ser a amplitude dos fenômenos sobre o espaço geográfico. Ou seja, até onde uma parada que acontece no espaço geográfico chega. Então pensa, por exemplo, na propagação de um vírus, como a Covid. Primeiro, ela começa num bairro, depois no município, depois no estado, depois num país. Não é exatamente assim, mas é só uma alusão aqui, só uma forma da gente conseguir visualizar isso. Beleza? Ou seja, há escalas diferentes de propagação da Covid. Ela começa num bairro, passa para o município, passa para um estado e passa para um país. É a escala de propagação desse vírus. E isso acontece com vários fenômenos sobre o espaço geográfico também. Isso é o que a gente chama de escala, que é diferente de escala de cartografia. Show de bola? Falamos sobre a número 1, número 2. A número 2 fala o seguinte: diferencia espaço natural de espaço geográfico. Essa questão 2, ela basicamente está considerando o conceito de espaço geográfico mais antigo. Beleza? Almir, como você sabe disso? Vamos direto para a resposta que tu vai entender o porquê. Escreve assim no seu caderno. Espaço natural é aquele que não sofreu modificação pelo ser humano. Ponto. Embaixo. Espaço geográfico é aquele que no passado fora espaço natural e que sofreu modificações a partir do ser humano, se tornando a partir daí o espaço geográfico. Ponto. E aí você vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Por que essa conceituação é mais antiga? Primeiro, existe um espaço 100% natural? Existe alguma parte do planeta onde o ser humano não interferiu de alguma forma? Gente, a gente vive num mundo de mudanças climáticas, um mundo de aquecimento global, onde a temperatura do planeta está mudando. Ou seja, mesmo que exista uma floresta, uma parte de uma floresta lá do interior da Amazônia, por exemplo, que o ser humano não conseguiu chegar fisicamente lá, quando a gente pensa na mudança da temperatura global, cara, por mais que o ser humano não tenha posto o pé ali,
Ele vai alterar essa localidade porque ele vai alterar o clima do planeta Terra inteiro, sacou? Então é um debate atualmente. Existe espaço natural? Lá na década de 70, 80, até 90, vai, a gente falava que existia um espaço natural onde o ser humano não tinha chegado, enfim, conforme a gente vai avançando nesses debates sobre aquecimento global, mudanças climáticas, né, o ser humano desmatando como se não houvesse amanhã, destruindo a natureza, enfim, a gente percebe, pô, peraí, será que de fato existe um espaço 100% natural? E ao mesmo tempo nós vamos ter o espaço geográfico, né? Que é essa conceituação que parece muito com o espaço social. Presta atenção, não se entrega. Que é aquele espaço que no passado era natural e que aí quando o ser humano altera nem que seja uma folhinha, ele se torna geográfico, né? E essa conceituação também ela está sendo deixada de lado já com o tempo. Né, para a gente pensar no espaço geográfico enquanto instância, espaço geográfico enquanto um todo, com elementos sociais e elementos materiais e imateriais o constituindo, tá bem? Mas para facilitar, a resposta é essa que está no teu caderno. Eu estou falando um pouquinho mais só para a gente refletir junto, né, e ver a profundidade desses conceitos. Tranquilidade? Bora, galera, não se entrega, não se entrega, vem comigo. 3. Descreva o seu lugar. Cara, essa questão é aberta, beleza? Aí você vai descrever como você acha melhor o seu lugar. Lembrando, o que é lugar? É uma parte, é uma porção, é um pedaço do espaço geográfico onde você desenvolve o sentimento de pertencimento. É algo que é seu, é uma parte do espaço geográfico que você tem um sentimento por essa parte, beleza? E aí é o seu lugar, é o seu quarto, é a sua casa, é a sua escola, é a sua carteira, beleza? E aí você vai descrever. Eu, Almi, tenho como um lugar meu, o meu escritório, que eu passo mais tempo nele quando eu estou em casa do que, sei lá, no meu quarto ou na sala. Meu escritório, como é que ele funciona? Ele tem uma mesa, ele tem um computador, ele tem alguns armários para colocar meus livros, minhas pastas, meu ventilador, porque Rio de Janeiro, né, quente pra caramba. Enfim, descrevi o meu lugar. Tranquilidade é basicamente isso. Pessoal, corrigimos todas as principais questões da nossa revisão, beleza? Qualquer dúvida, escrevam aqui na nossa plataforma, no plural, e nós estamos juntos, tá? Só relembrando como vocês estudarão para a somativa. Primeira coisa, vocês vão ver o conteúdo da somativa que já está aqui no plural na nossa plataforma. Eu coloquei aqui já com algum tempo de antecedência, tá? Alguns dias atrás. Então, sem preguiça, presta atenção, sem preguiça, procura aí no plural, tá escrito assim, conteúdo somativo, algo do gênero, beleza? Você vai ver lá. E aí você abre o capítulo que eu coloquei lá do seu livro, você lê esse capítulo, faça os exercícios da apostila que nós corrigimos, show de bola. Na sequência, você vai para o seu caderno, que o seu caderno tem tudo aquilo ali que você já vai ter lido, só que resumido, mastigado para você, e depois você vem aqui para a correção da sua revisão. Tranquilidade, gente? Fazendo esse passo a passo, impossível você ir mal, tá? Beijo no coração, nós estamos juntos, acreditem no potencial de vocês e fui!